Meu nome é Ivone. Tenho 72 anos e confesso que demorei muito tempo para ter a coragem de compartilhar esta história. Contudo, chegou o momento em que percebi que meu relato poderia servir de alerta para outras mulheres como eu, que dedicaram suas vidas à família, e no momento em que mais precisaram, se viram completamente sozinhas. Não há dor maior do que perceber que as pessoas por quem você sacrificou tudo começam a te enxergar como um incômodo, um peso, um problema a ser administrado. O mais cruel, minha amiga, é que isso não ocorre repentinamente. A ingratidão se insinua de forma sutil, aproximando-se lentamente, como uma goteira no telhado. Inicialmente, é apenas uma gota quase imperceptível. Mas, ao se dar conta, a casa já se encontra inundada. Dediquei minha vida aos meus filhos desde os 19 anos, quando me casei com Roberto, ciente de que minha missão era construir um lar e proporcionar a melhor vida possível a eles. Contudo, a vida, como frequentemente ocorre, levou Roberto prematuramente. Encontrei-me viúva, com 2 filhos pequenos, um salário de costureira e um aluguel em atraso. Ninguém estendeu a mão. Ninguém. Apresentei soluções mágicas, mas foi com o suor da minha testa que sustentei meu lar. Trabalhei incessantemente, de domingo a domingo, costurando até altas horas, recusando convites, festas, amores e viagens, tudo para que Mariana e Eduardo não enfrentassem as dificuldades que eu enfrentei. Durante décadas, acreditei sinceramente que estava agindo corretamente, pois sempre me diziam: uma boa mãe é aquela que se sacrifica pelos filhos. A cada conquista deles, meu coração se enchia de orgulho. Quando Mariana foi aprovada na faculdade de Direito, chorei intensamente. Quando Eduardo obteve seu primeiro emprego fixo, preparei um jantar especial com o pouco que possuía. Eu acreditava que, ao enfrentar dificuldades, receberia o mesmo apoio que ofereci. Supunha que o amor que cultivei retornaria para mim. Contudo, a vida, minha amiga, nem sempre retribui o que se entrega. Há 3 anos, tudo começou a mudar de maneira sutil, quase imperceptível, como se fosse apenas mais uma fase da vida, como se tudo o que se sucedesse fosse normal. O que eu não sabia, e que nenhuma mãe deseja acreditar, é que ali iniciava-se o percurso mais doloroso da minha velhice. Mas é imperativo que eu compartilhe tudo, querida. Necessito que as pessoas escutem, compreendam e se preparem, pois o que me ocorreu pode estar se desenrolando com alguém neste exato momento, e talvez ainda haja tempo para uma mudança. Minha amiga, ao refletirmos sobre o passado, muitas vezes nos surpreendemos com a força que possuímos. Por exemplo, comecei a trabalhar aos 13 anos, auxiliando minha mãe na costura. Não havia alternativa. Era trabalhar ou enfrentar a escassez de alimentos. Meu pai, um homem íntegro, mas fragilizado pela saúde, faleceu. Desde a infância, sempre cedi excessivamente e compreendi o peso da responsabilidade que carregava. Ao conhecer Roberto, pensei que finalmente teria um parceiro para compartilhar os fardos da vida. Casamo-nos quando eu tinha 19 anos. Ele era um trabalhador honesto e me tratava com carinho. Por alguns anos, tudo parecia promissor. Mariana, nossa filha tão desejada, nasceu primeiro, seguida 2 anos depois pelo Eduardo, meu caçula. Esses foram os anos mais doces da minha vida. Ver aquelas pequenas mãos e aqueles olhos me chamando de mamãe era indescritível. O que me motivava a levantar da cama diariamente, mesmo exausta, foi o destino, que, como tantas vezes ocorre, decidiu me submeter a um teste precoce. Roberto adoeceu, inicialmente com uma tosse, seguida de exames e internações. Em pouco mais de um ano, tornei-me viúva, com 2 crianças pequenas e uma casa repleta de contas em atraso. Não havia tempo para o luto. As lágrimas precisavam ser adiadas, pois as crianças necessitavam de alimentação, educação e vestuário. Foi nesse contexto que me tornei uma costureira de fato, aceitando os serviços das vizinhas, realizando barras, ajustes e cortinas. Costurava vestidos de festa até altas horas da noite, acompanhada apenas pelo ruído da máquina, enquanto as crianças dormiam no quarto adjacente. Sacrifiquei muitas coisas, minha amiga. Enquanto minhas colegas saíam, namoravam e viajavam, eu permanecia na velha máquina de costura,
tentando assegurar o sustento do dia seguinte. Contudo, apesar de todas as dificuldades, nunca deixei de oferecer amor. Sempre estive presente nas apresentações escolares, nos aniversários modestos em casa, nos primeiros boletins e nos pequenos sonhos deles. Recordo-me vividamente do dia em que Mariana expressou seu desejo de se tornar advogada. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que o caminho seria árduo, mas faria o possível para que ela realizasse seu sonho. Eduardo, sempre mais reservado, aspirava a ser engenheiro. Em silêncio, eu me orgulhava ao observar o esforço de ambos. Durante anos, minha vida consistiu em trabalho, sacrifício e o sorriso deles como recompensa. E, minha amiga, eu realmente acreditava que todo esse esforço não apenas edificaria a vida deles, mas também garantiria segurança para meu futuro, de modo que, na velhice, eu teria ao meu redor o amor e o amparo daqueles a quem tanto dediquei. Aquele a quem dediquei cada gota da minha juventude, ouvia as narrativas de outras mulheres que foram abandonadas por seus filhos e refletia: comigo não ocorrerá tal situação. Meus filhos estão cientes de tudo que fiz e sempre estarão ao meu lado. Essa convicção me confortava nas noites em que o sono se fazia escasso, permitindo-me sonhar com o dia em que, com os netos correndo pela casa, teria tempo para cuidar das minhas plantas e receber o afeto da família que construí com tanto sacrifício. Contudo, o que eu não sabia, minha amiga, é que o amor materno, por mais intenso que seja, pode não ser suficiente. A vida, embora não impeça de nos trazer decepções inesperadas, apresentou-me um golpe sutil no momento em que tudo parecia finalmente se estabilizar. Uma semente foi plantada, e eu, sem perceber, a nutri com minha boa vontade, acreditando que apenas exercia meu papel de mãe. Mal sabia eu que aquele pedido inocente, que ouviria em breve, marcaria o início da fase mais amarga da minha trajetória. Foi em uma tarde comum de domingo que tudo começou a mudar. Eu estava na cozinha, preparando um bolo de fubá para o café, quando Mariana chegou. Um pouco mais cedo do que o habitual, com um semblante preocupado, ela sentou-se à mesa, pegou minha mão, com aquela voz suave que toda mãe reconhece, a voz que surge quando o filho deseja solicitar algo difícil. Começou a falar: mãe, eu e Paulo estamos muito preocupados, a situação aqui em casa não está fácil. Imediatamente, fechei a expressão, pois já imaginava do que se tratava. O marido dela havia sido demitido há 2 meses, e desde então, as contas começaram a se acumular. Mariana, minha filha, vocês vão dar um. Eu sempre tentei tranquilizá-la, mas o que ela disse a seguir me desestabilizou. Mãe, a senhora já está sozinha naquela vasta casa. Pensamos que, se a senhora vendesse a casa e viesse morar conosco, poderíamos compartilhar as despesas, auxiliar um ao outro. A senhora não ficaria sozinha e eu teria alguém de confiança para me ajudar com as crianças, enquanto Paulo busca se reintegrar ao mercado. Naquele momento, meu coração se dividiu. A ideia de renunciar à minha casa e à minha independência me aterrorizava profundamente. Aquela residência não era meramente um imóvel. Era o espaço onde eduquei meus filhos, onde experimentei lágrimas e sorrisos, onde cada parede preservava uma narrativa nossa. Do outro lado, o semblante da minha filha, angustiado, implorava por auxílio, com os olhos reluzindo de expectativa. Pense bem, mãe, isso é temporário. Assim que o Paulo conseguir um novo emprego, tudo retornará ao normal. Ela completou, quase tentando me persuadir. E eu, como muitas mães antes de mim, cedi, convencendo-me de que era apenas uma fase, que, assim como outras adversidades, esta também passaria. Serious superator, familia. Tudo bem, filha, vamos proceder, respondi, sentindo um nó na garganta. Nos dias subsequentes, iniciamos o processo. Coloquei minha casa à venda. Cada móvel, cada cortina, cada objeto parecia me observar com olhos tristes, como se questionassem o motivo do meu abandono. Retratos, porcelanas antigas, colchas de crochê que confeccionei ao longo dos anos. Cada caixa continha não apenas objetos, mas fragmentos da minha história. Quando o caminhão de mudanças chegou, fechei a porta da minha antiga casa pela última vez. Ao girar a chave,
Senti uma agonia no peito, como se deixasse para trás uma parte de mim irrecuperável. Mudei-me para o quarto dos fundos da casa de Mariana, um espaço pequeno e simples, mas inicialmente tudo parecia funcionar bem. Ajudava com as crianças, preparava o almoço e lavava as roupas. Mariana e Paulo pareciam aliviados com minha presença, e os netos me abraçavam com alegria diariamente. Na minha ingenuidade, acreditei que tudo daria certo, que aquele pequeno sacrifício era o preço da união familiar que em breve se concretizaria. Tudo retornaria ao normal. Mas, minha amiga, o que eu não percebia era que ao abdicar da minha casa, eu havia, sem saber, renunciado a algo ainda mais significativo: minha autonomia. O que começou com sorrisos e gratidão gradualmente se transformaria em uma rotina silenciosa de exigências críticas e cobranças. E eu, sem perceber, caminhava lentamente em direção ao que seria o capítulo mais doloroso da minha vida. No início, parecia que tudo estava indo bem. A casa era ampla e iluminada, e o alegre barulho das crianças preenchia os cômodos. Eu me sentia viva. Pela manhã, o aroma de café fresco permeava a cozinha enquanto eu preparava o desjejum. As crianças corriam pela sala, chamando-me de vovó, com a alegria inerente à infância. Organizei a casa com prazer. Preparei o almoço, lavei as roupas e dobrei as toalhas, com o mesmo carinho que dediquei a eles na infância. Era como se a vida, na velhice, me concedesse uma nova missão: ser o alicerce daquela casa enquanto a tempestade financeira se abatia. Mariana frequentemente expressava sua gratidão, dizendo: "Mãe, não sei o que faríamos sem você." E essas palavras eram suficientes para aquecer meu coração. O coração era o reconhecimento do meu esforço. Eu dizia a mim mesma que, em breve, Paulo conseguiria um novo emprego e as coisas retornariam ao normal. Contudo, o tempo passou. Primeiro um mês, depois 2, e Paulo ainda não havia encontrado trabalho, enquanto as dificuldades persistiam. Iniciaram-se pequenos cortes. Deixamos de sair para jantar. As crianças passaram a usar roupas doadas por amigas, e a escola particular foi substituída por uma pública. Observando a aflição da minha filha, intensifiquei minha ajuda, passando a buscar as crianças na escola e a cuidar da. A casa inteira foi organizada para que Mariana pudesse trabalhar em turnos duplos. Minha amiga, eu realizava tudo com dedicação, acreditando que esse era o papel de uma mãe: amparar, sustentar e estar presente. Contudo, algo começou a mudar. As conversas familiares diminuíram. O café da manhã, antes repleto de risos, tornou-se apressado, e o bom dia passou a ser automático. As crianças, antes apegadas a mim, começaram a passar mais tempo no tablet e no celular, já não me chamando para brincar como antes. Quando tentava me aproximar, ouvia: "Depois, vó, agora estou jogando." Comecei a notar discretos olhares entre Mariana e Paulo, que pareciam transmitir conversas silenciosas e segredos que eu não compreendia. Ocasionalmente, escutava murmúrios atrás da porta fechada, como: "Ela está ficando demais aqui e não podemos permanecer assim eternamente." Isso não era o combinado. Eu fingia não ouvir. Meu coração se apertava, mas minha mente insistia em me iludir. "É apenas estresse. Eles estão cansados. Tudo vai melhorar." Contudo, no fundo, uma sutil angústia começou a emergir, ainda pequena e quase imperceptível, mas presente. Embora relutasse em reconhecer, percebia que a atmosfera estava se alterando. O que inicialmente era gratidão e acolhimento gradualmente se transformava em obrigação e exigência implícita. Eu, que antes era a salvadora daquela residência, começava a me sentir como um hóspede que já havia overstayed. Esse desconforto, minha amiga, seria apenas o prenúncio do que ainda estava por vir. O que mais fere uma mãe não são os gritos ou as discussões abertas, mas sim os pequenos silêncios e as mudanças sutis de. O comportamento refere-se àquelas nuances que permanecem não ditas, mas que são percebidas. Assim, a atmosfera naquela residência começou a se alterar. Não houve um dia específico ou um evento singular. Foi uma sucessão de pequenos gestos, quase imperceptíveis, que se acumulavam como poeira em um canto negligenciado. As manhãs, antes vibrantes, tornaram-se solitárias. Eu acordava cedo,
Como sempre, preparava o café e arrumava a mesa com meticulosidade. Mas, um a um, cada membro da família começou a sair apressadamente, pegando uma xícara rapidamente, quase sem olhar. Bom dia, mãe, dizia Mariana com um sorriso apressado e os olhos fixos no celular. Paulo frequentemente não me cumprimentava, passando por mim como se eu fosse parte da mobília. Tentava iniciar uma conversa, mas sempre ouvia. Depois falamos. Mãe, hoje estou atrasada. As crianças. Antes tão próximas, agora trancavam as portas dos quartos. O tablet, o videogame e o celular tornaram-se companhias constantes. Eu, ali sozinha naquela casa repleta de pessoas, questionava o que estava fazendo de errado. Comecei a perceber que até as pequenas tarefas se tornaram obrigações automáticas. Eu lavava, cozinhava e passava. Buscava as crianças na escola, preparava o jantar. Mas não ouvia mais o obrigada ou um como foi seu dia, mãe. Em uma tarde, ao sugerir uma alteração no cardápio, ouvi de Mariana. Mãe, deixa isso comigo, por favor. Cada um tem seu jeito de fazer as coisas. A frase, proferida em um tom calmo, mas repleta de impaciência, quebrou algo dentro de mim. Não pela comida, mas pelo desprezo, disfarçado de gentileza. O pior foi perceber que minha presença não era mais bem-vinda nas conversas. As portas começaram a se fechar para mim. Eu ouvia sussurros atrás das portas fechadas, conversas abafadas entre Mariana e Paulo nas noites em que acreditava já estar dormindo. Precisamos conversar sobre isso, Paulo. Eu sei, Mariana, mas agora não é o momento. Não podemos adiar mais. É a nossa vida também. Eu me deitava na cama e tentava não chorar, convencendo-me de que era apenas coisa da minha cabeça, que tudo voltaria ao normal. No entanto, as pequenas mudanças persistiram. As saídas em família diminuíram e os almoços de domingo passaram a ocorrer na casa dos. Quando indagava ao sogro sobre o almoço do dia seguinte, minha filha respondia: Ah, mãe, amanhã vamos almoçar com a família do Paulo. Será algo breve. Compreendia, aos poucos, que naquela residência eu me tornava um peso invisível. Aquela assistência temporária começava a sinalizar uma transformação em um fardo incômodo para eles. O mais cruel era o silêncio. Ninguém expressava nada abertamente, mas o ambiente estava impregnado de uma tensão não verbalizada. Eu, que vendi minha casa e abandonei minha vida para apoiá-los, começava a compreender que talvez meu maior equívoco tenha sido acreditar que o amor materno seria suficiente para assegurar um respeito duradouro. Contudo, o pior ainda estava por vir, minha amiga. Nunca imaginei que fosse possível experimentar solidão em um lar repleto de pessoas. A solidão mais cruel não é a física, mas aquela que se manifesta quando, mesmo presente, você é ignorado como se não existisse. Os dias prosseguiam, mas eu já não fazia parte deles como antes. As conversas familiares ocorriam, mas sem a minha presença. Decisões eram tomadas sem a minha consulta, e cada vez mais percebia que ocupavam um espaço físico na casa, mas não emocional. Comecei a me retrair. Acordava cedo como de costume, mas agora preparava o café apenas para mim. Arrumava a mesa, mas já não havia ninguém para se sentar comigo. Paulo saía cedo para trabalhos temporários. Mariana partia apressadamente para o escritório, e as crianças corriam para a escola. Quando a casa se esvaziava, o silêncio dominava. Eu caminhava pelos cômodos, organizando o que já estava arrumado e lavando o que já estava limpo. Na tentativa de preencher o vazio interior, as horas se arrastavam. Meu único alívio eram as caminhadas rápidas até a padaria, onde trocava algumas poucas palavras com um atendente. Contudo, ao retornar para casa, o mesmo vazio me aguardava. Até o quarto em que dormia parecia encolher a cada dia, como se as paredes se fechassem sobre mim, lembrando-me constantemente da escolha que fiz. Recordo-me bem de uma noite em que minha amiga estava na sala, bordando em silêncio, quando Mariana e Paulo chegaram de um jantar. Mãe, a senhora ainda acordada, disse. Mariana, surpresa, estava apenas finalizando esse bordado. Filha, como foi o jantar? Tudo certo, mãe? Respondeu, já removendo os sapatos, claramente desejando encerrar a conversa. Percebi, naquele momento,
que aquele jantar não contemplava minha presença, não por minha incapacidade de comparecer, mas porque já não me consideravam parte daquele núcleo. Gradualmente, eu me tornava um apêndice daquela família. As crianças também haviam mudado. Antes, ao chegarem da escola, corriam para me mostrar os deveres, os desenhos, as novidades. Agora, passavam diretamente para os quartos. Fechavam-se as portas, imersos em seus celulares, enquanto eu tentava dialogar e ouvia. Depois, vó, depois a gente conversa. Esse depois tornou-se uma constante, um depois que nunca se concretizava. O mais doloroso para mim era perceber que aquele distanciamento não resultava de algo que eu tivesse feito. Não houve briga, não houve discussão, apenas o desgaste da convivência prolongada. A ajuda que antes era bem-vinda agora parecia um fardo para eles. No fundo, eu sentia que Mariana carregava um incômodo que não desejava verbalizar. Talvez fosse culpa, talvez fosse impatience, perhaps fatigue, but regardless, the outcome remained unchanged. I felt invisible. During this period, I began to lose sleep. The nights were long and interminable. I would lie down, staring at the dark ceiling, listening to the muffled sound of the television in their room. Thoughts invaded my mind. Should I have come? Did I sell my house too soon? What will become of me if this situation does not change? These questions began to shadow me, and although I was reluctant to acknowledge it, the answer was already taking shape in the depths of my soul, though I was yet unaware that the worst was to come. O clímax dessa narrativa ainda estava por vir. E em breve eu ouviria as palavras que mais temia. Minha amiga, por mais que tentássemos, chegava um momento em que o silêncio se rompia. O incômodo aumentava, o desconforto se espalhava, e as palavras que estavam reprimidas começavam a emergir de forma abrupta e descontrolada. Foi numa noite de sexta-feira. Eu havia passado o dia inteiro organizando a casa. Lavei, passei e preparei o jantar preferido das crianças, aquela lasanha de berinjela que Mariana sempre adorou na infância. As crianças jantaram rapidamente e logo se retiraram para os quartos. Paulo chegou um pouco depois, exausto como de costume. Mariana o seguiu, já com uma expressão fechada. Boa noite, filha. Tudo bem? Perguntei, tentando dissipar o clima tenso. Está tudo bem, mãe, respondeu de forma brusca, enquanto deixava a bolsa no sofá. Estranhei o tom, mas permaneci em silêncio. Dirigi-me à pia e terminei de guardar a louça, tentando aliviar a atmosfera, mas percebia que aquela noite seria distinta. Ambos se sentaram à mesa e se serviram mecanicamente, sem trocar palavras, apenas o som dos talheres preenchia o ambiente. O som dos pratos era a única conversa na sala até que, de repente, Mariana disse: Mãe, precisamos conversar. Meu coração gelou. Claro, filha, o que aconteceu? Ela respirou fundo, olhou para Paulo como se buscasse apoio e começou. Mãe, a senhora já está conosco há bastante tempo. Sabemos que foi importante no início, mas a situação aqui não é mais a mesma. Eu congelei, sentindo como se faltasse ar. Eu pensei que estava ajudando. Filha, ajudou muito, mas o que estamos dizendo é que a dinâmica aqui está se tornando. As crianças cresceram, o espaço tornou-se exíguo e Paulo necessita de privacidade, assim como nós. Enquanto ela falava, percebi em seus olhos uma combinação de culpa e frieza, como se tentasse atenuar o impacto, mas já tivesse tomado uma decisão antes de se sentar àquela mesa. Paulo, até então em silêncio, completou. Não é que não queiramos mais a senhora aqui, Dona Ivone, mas talvez seja o momento de cada um ter seu próprio espaço. Entende, minha amiga? Naquele instante, senti um nó na garganta e meu estômago se revirou, lembrando-me daquele quarto dos fundos que eu chamava de meu cantinho. Agora era percebido como um incômodo. Mas para onde vocês supõem que eu iria? Com a voz embargada, perguntei a Mariana. A senhora pode alugar um apartamento pequeno com a venda da casa. A senhora possui dinheiro guardado. Não possui? Assim, fica mais confortável para todos. Confortável. Minha amiga, confortável para quem? Era como se, de repente, todo o meu sacrifício tivesse sido anulado, como se eu fosse um móvel antigo ocupando o espaço excessivo na casa moderna deles. Não consegui mais falar.
Engoli o choro, levantei-me lentamente da mesa e fui para o meu quarto, fechando a porta. Com cautela para não fazer ruído, mas internamente desejando gritar e questionar em alta voz. Onde cometi o erro? Foi imprudente abdicar de tudo por vocês. É assim que se conclui a narrativa de uma mãe. Naquela noite, deitada em minha cama, ouvi novamente as vozes abafadas provenientes da sala. Informei a Mariana que, mais cedo ou mais tarde, precisaríamos ter essa conversa. Minha amiga, eu sabia que aquilo era apenas o início. O que se seguiria seria ainda mais doloroso. Estava prestes a enfrentar o golpe mais severo de todos. Após aquela conversa, algo dentro de mim se quebrou irrevogavelmente. Não era apenas tristeza. Era uma amálgama amarga de frustração, vergonha e uma dor difícil de articular, como se a casa, que já não me pertencia, agora me consumisse em silêncio. Nos dias subsequentes, a atmosfera na residência tornou-se ainda mais opressiva. Eles não precisaram proferir mais palavras. A simples conversa foi suficiente para deixar tudo implícito. Agora, cada gesto, cada palavra não pronunciada, cada pequeno afastamento carregava a mensagem. Você é um intruso. Comecei a me retrair ainda mais e passei a acordar. Antes de todos, a fim de evitar cruzar com eles na cozinha, preparava o café e deixava tudo pronto, mas já não esperava companhia à mesa. As vozes das crianças diminuíram. Agora, dirigiam-se primeiramente aos pais, quase como se tivessem aprendido a manter distância da avó. Quando eu tentava comentar algo durante o almoço, Mariana respondia, forçando um sorriso. Mãe, deixa que eu cuido. Cada um tem seu jeito. E retornava a conversar com Paulo, como se eu não estivesse presente. Nos finais de semana, as saídas em família tornaram-se uma rotina sem minha presença. Antes, perguntavam se eu desejava ir, mas agora simplesmente partiam, deixando, no máximo, um bilhete na mesa. Mãe, voltamos à noite. Cuide-se. Eu passava as tardes sozinha naquela casa repleta de vozes ausentes, ou melhor, de vozes das quais eu já não fazia parte. Comecei a evitar a sala de estar e a me recolher ao meu quarto, onde costurava minhas toalhinhas em silêncio, tentando preencher o vazio com a agulha e a linha. Mas o silêncio era ensurdecedor. As noites tornaram-se mais longas. Frequentemente, deitada na cama, ouvia as risadas provenientes da sala enquanto assistiam a filmes, jantavam ou recebiam amigos. Eu não era convidada para aquele ambiente. Minha amiga, eu reaprendi o significado da solidão. E o que mais me feriu não foi o isolamento físico, mas a percepção de que, de alguma forma, eu havia me tornado um incômodo. Minha presença, antes desejada, agora era apenas tolerada. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que realmente estou atrapalhando? Será que sou eu quem não sabe se encaixar? Essas indagações me atormentavam. Era como se a responsabilidade por tudo recaísse sobre mim. Como se o mero ato de existir e envelhecer constituísse um problema. Não desejava ser um fardo, mas também não sabia como me situar naquela residência. Tentava contatar algumas amigas do passado, mas percebia que muitas já enfrentavam circunstâncias semelhantes ou estavam ocupadas com suas próprias famílias. Meus dias passaram a ser marcados por pequenas tarefas: regar a planta na varanda, dobrar roupas já organizadas, arrumar gavetas vazias, bordar toalhas que ninguém via. Era como se eu estivesse vivendo dentro de uma bolha transparente, presente, mas invisível, ouvindo, mas não sendo escutada, acompanhando, mas não participando. Enquanto eu tentava suportar tudo em silêncio, minha amiga, eu não sabia que em breve o golpe mais cruel ainda viria. Aquela família que eu ajudei a sustentar, pela qual sacrifiquei minha vida, estava prestes a tomar uma decisão que eu jamais imaginei ouvir. Chega um momento em que o coração cansado deixa de esperar, não por frieza, mas por proteção. Percebemos, quase que num estalo, que, se não agir por si mesma, ninguém o fará. Em uma fria manhã de quarta-feira, eu já me sentia sufocada há dias. As noites mal dormidas, o silêncio cortante da casa e o olhar distante da minha filha acumulavam-se dentro de mim como um peso insuportável. Levantei-me antes do sol, como de costume,
E enquanto preparava o café, parei com a colher na mão, observando fixamente o vapor que subia da chaleira. Foi nesse instante, minha amiga, que me enxerguei como nunca antes. A mulher que me tornei, uma mãe que se entregou. Todo aquele que trocou seus sonhos pela família e agora era percebido como um obstáculo, uma hóspede indesejada na casa que ajudou a edificar emocionalmente, uma presença incômoda na rotina dos próprios filhos, ali de pé naquela cozinha vazia, com o aroma do café permeando o ar. Uma força distinta emergiu dentro de mim. Não era raiva, não era mágoa, era clareza. Foi como se, pela primeira vez em anos, eu visse com nitidez tudo o que estava ocorrendo. Eu sabia que não havia mais espaço ali, não por falta de teto, mas por falta de. O sentimento de pertencimento não tardou a se manifestar quando Mariana desceu para a cozinha, já preparada para o trabalho. Nós nos cumprimentamos com o bom dia automático, que há tempos substituíra a intimidade anterior. Tomei coragem e disse: Mariana, podemos conversar um instante? Ela, visivelmente desconfortável, respondeu: Claro, mãe. Mas seja rápida, estou um pouco atrasada. Respirei profundamente, com uma voz firme que eu não sabia mais possuir. Declarei: Entendi a mensagem, filha. Não é necessário continuar em círculos. Eu irei me afastar. Mariana regalou os olhos e exclamou: Mãe, não foi isso que quisemos dizer. Interrompi, mantendo a calma. Foi sim, Mariana. Está tudo bem. Apenas precisei de um tempo para aceitar. Ela tentou disfarçar, mas o alívio em seu rosto era inegável. Mas para onde você vai, mãe? Eu ainda tenho parte do dinheiro da casa. Vou alugar um apartamento pequeno em um lugar tranquilo. Vou viver minha vida, filha, enquanto ainda tenho vida para viver. Mariana tentou argumentar. A senhora não precisa proceder dessa forma. Contudo, interrompi-a desta vez com mais suavidade. Mariana, não desejo viver em um lugar onde não sou mais relevante. Anseio pelo pouco que me resta de autonomia e tranquilidade. Desejo o direito de decidir como passarei meus dias. Foi nesse momento que percebi o verdadeiro peso das palavras não expressas ao longo de todos aqueles meses. Minha decisão trouxe alívio a todos, pois, no fundo, ninguém queria ser o antagonista dessa narrativa, mas também ninguém tinha coragem de decidir por mim. Nessa mesma tarde, iniciei a busca por pequenos apartamentos na vizinhança. Liguei para uma antiga amiga do grupo da igreja e compartilhei que estava recomeçando. Você é forte, Ivone, ela me disse, e está fazendo o que muitos temem: cuidar de si. Pela primeira vez em muito tempo, senti um sopro de liberdade. A dor ainda persistia, é claro, mas, juntamente com ela, surgiu a certeza de que estava finalmente recuperando minha vida. Mal sabia eu que, ao dar esse passo, a vida ainda me reservava surpresas inimagináveis. Minhas amigas afirmam que recomeçar após os 70 anos é desafiador. E confesso que realmente é. O complicado não reside em encontrar um novo lar, mas em reconstruir a alma e reaprender a ser a protagonista da própria história, após tantos anos dedicados aos outros. Em menos de um mês, localizei um pequeno apartamento no bairro vizinho, composto por apenas 2 cômodos, uma sala modesta e um quarto com uma janela pela qual a luz do sol matutino entrava como um abraço acolhedor. Ao visitar o imóvel pela primeira vez, experimentei uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Assinei o contrato com as mãos um pouco trêmulas. Trêmula, mas com o coração resoluto. Era o meu espaço, o meu novo começo. Organizei a mudança praticamente sozinha, levando apenas o essencial: minha máquina de costura, fiel companheira de tantos anos, meus álbuns de fotografia, minhas toalhinhas de crochê e aquele bule de porcelana que pertenceu à minha mãe. Optei por não adquirir móveis novos, preferindo reaproveitar o que possuía e atribuir novos significados aos objetos antigos. Cada item ali presente carregava um fragmento da minha história, mas agora, sem o peso do passado. Nos primeiros dias, o silêncio da nova. A casa havia mudado. Não era mais o silêncio angustiante da rejeição, mas sim o silêncio sereno do reencontro comigo mesma. Pela primeira vez em muitos anos, acordei e preparei meu café no meu próprio ritmo.
Sentei-me à mesa sem pressa, apreciando o aroma do pão quente e o canto dos pássaros na janela. Comecei a redescobrir antigos prazeres que estavam adormecidos. Retornei ao grupo de bordado da igreja, onde reencontrei amigas de longa data, cada uma com suas próprias narrativas de dor e superação. Histórias que, de certa forma, me demonstravam que eu não estava sozinha. Assim como muitas de nós, mulheres da minha idade, vivenciamos trajetórias semelhantes, filhos adultos, netos ocupados e um coração que anseia por novos motivos para pulsar com alegria. Comecei a frequentar um pequeno grupo de leitura na biblioteca pública, onde conheci Dona Lúcia, uma senhora viúva de 75 anos, que rapidamente se tornou minha companheira de caminhadas matinais. Durante essas caminhadas, redescobri-me, o ar fresco da manhã, o aroma das flores nas calçadas e a simples sensação do sol na pele, tudo parecia renovado. Naturalmente, a saudade occasionalmente se fazia presente. Batia sentia a ausência das risadas infantis, das conversas familiares e dos almoços dominicais, mas aprendeu a acolher essa saudade sem permitir que a dominasse. Era como uma antiga amiga que a visitava ocasionalmente. Com Mariana, mantive o contato, conversávamos por telefone e trocávamos mensagens. As visitas tornaram-se menos frequentes, mas mais leves, desprovidas de cobranças e obrigações. Com o tempo, até os netos começaram a me visitar por vontade própria, sem o peso da convivência forçada. Percebi, minha amiga, que o amor não havia se extinguido. Ele apenas necessitava de espaço para respirar. Compreendi, finalmente, que o amor verdadeiro não requer sacrifícios intermináveis. Ele próspera no respeito mútuo, no reconhecimento de limites e na liberdade individual. Hoje, ao refletir sobre minha vida, não me percebo como vítima, mas como uma pessoa forte, pois descobri que, mesmo após tantas dores, ainda sou capaz de recomeçar e sou a arquiteta do meu destino. Por isso, decidi compartilhar minha história aqui, na esperança de que alguma mulher como eu, ao ouvir, encontre coragem para se levantar e compreender que nunca é tarde para retomar a própria vida, minha amiga. Enquanto compartilho minha história, peço que você pause e reflita sobre a sua. Quantas vezes nós, mulheres, renunciamos aos nossos sonhos e desejos em prol da família? Quantas vezes acreditamos, de coração aberto, que todo sacrifício seria um investimento amoroso que um dia retornaria a nós na mesma medida? Eu acreditei nisso por décadas e não me arrependo de ter amado, cuidado e oferecido o melhor de mim aos meus filhos. O amor de mãe é puro e verdadeiro. Pessoas oferecem sem esperar reciprocidade, mas uma lição que a vida me ensinou tardiamente é que amar não implica anular-se. Na juventude, aceitamos o fardo porque temos força nos braços. Com o passar dos anos, o corpo se exaure, mas o coração ainda acredita que deve continuar suportando tudo. É nesse momento que frequentemente começamos a sofrer em silêncio. Aqueles ao nosso redor, sem perceber, passam a interpretar nossos gestos de amor como obrigação. O que antes era ajuda transforma-se em função. Quando tentamos expressar que não conseguimos mais suportar, ouvimos. Entretanto, a senhora sempre compreendeu, minha amiga, que o maior risco da velhice não reside na solidão física, mas na perda da autonomia emocional, que implica abrir mão de si mesma para preservar a harmonia alheia. Atualmente, vivendo em meu espaço, reconheço o valor da minha liberdade. Não me refiro a grandes questões, mas ao simples direito de decidir o que comer, a hora de dormir, o que assistir na televisão e quando sair para caminhar. Redescobri o prazer nas pequenas decisões e retomei o cuidado comigo mesma. E o que é mais belo, ao me reencontrar, também reencontrei meus filhos, mas de uma maneira renovada, sem a tensão silenciosa que permeava nossa convivência anterior, isenta de cobranças disfarçadas de preocupação. Agora, quando nos encontramos, a leveza e carinho genuíno, pois o espaço saudável restaurou o amor autêntico. Minha amiga, se você está vivenciando algo semelhante, quero afirmar que você tem o direito de existir por si mesma. Cuidar de si não é egoísmo. Preservar sua saúde mental não é ingratidão. Estabelecer limites, mesmo com os próprios filhos, não é um sacrifício do amor. Além do necessário,
pode transformar-se, sem que percebamos, em ressentimento mútuo. É imprescindível ter coragem para reconhecer o momento de recuar, a fim de conceder aos filhos o que lhes pertence e retomar o que é nosso. Se a vida me proporcionou recomeçar aos 72 anos, minha amiga, afirmo que nunca é tarde. Cada dia que ainda temos é uma oportunidade de cultivar novos sonhos, viver com dignidade e respirar a paz que merecemos. Por isso, optei por compartilhar minha história, não para culpar meus filhos, mas para que outras mulheres, como eu e você, compreendam que ainda há um caminho à frente. Ainda existe vida além da dor. E o amor próprio é um componente essencial do amor que oferecemos aos outros. Se hoje durmo em paz, é porque compreendi que a maior demonstração de amor que podemos proporcionar a nós mesmas é viver com dignidade, liberdade e um coração sereno. Minha amiga, se sua história se assemelha à minha, saiba que você não está sozinha. Muitas de nós estão recomeçando, e juntas podemos transformar nossos últimos anos nos mais leves e felizes de nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.